Glória a Deus. Boa noite. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração. Espero que você esteja ouvindo a voz dele, que é por isso que a gente se reúne aqui. Não é só a igreja que precisa de Cristo. Você também precisa de Cristo. Amém? Hoje é nosso culto de ceia, então nós não temos nossa salinha com as crianças ficam conosco no culto, para que elas possam cultuar conosco, aprender a cultuar com a gente. É um momento que elas aprendem a cultuar, irmãos. Elas não ficam só no culto, não. Elas aprendem a cultuar. Então, é importante que você que está do lado de uma criança, não importa se é pai ou não, você mostre sinais de que está cultuando, para ela ver você e ver que você está cultuando também, amém? Mas ainda assim, nós temos a nossa sala 1 ali, com ali a live passando, para que caso você necessite sair com a criança, está ali passando a live ali, amém? Irmãos, a gente está na nossa série de mensagens Sentimentos, e a gente tem visto como que os nossos sentimentos funcionam. A gente tem falado de vários sentimentos aqui, a gente tem visto isso, e como eles são janelas do nosso coração. Os sentimentos que a gente tem expõem o que a gente ama, expõem o que a gente acredita, expõem as nossas esperanças, verdadeiras ou falsas. E a gente está caminhando pela Bíblia para junto a gente descobrir o que os nossos sentimentos revelam, o que está por trás deles, para onde eles têm nos levado e como que o Evangelho de Jesus alcança o nosso coração no meio disso tudo, no meio dos nossos sentimentos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que fazer quando nós não nos sentimos parte. Quando temos aquela sensação de deslocamento, de não pertencer, de estar fora do lugar, ou de não ser plenamente visto, de não ser plenamente incluído em nada. Eu vou pedir para que você abra então sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 23 e 24. Caso você não esteja com Bíblia, vai estar a Bíblia aqui. Prepare o seu coração para ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus. Versículos 23 e 24 de Gênesis capítulo 3, eles dizem assim: Por isso, o Senhor Deus o lançou, quem? Um homem e a mulher, fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, esse é um texto famoso porque é o texto da queda. Gênesis 3 é aquele texto sobre aquele fatídico dia em que Adão e Eva decidiram viver longe de Deus. Alguns de nós sabem o que aconteceu nesse dia. A serpente apareceu ali, contou mentiras à mulher. A mulher então ouviu e o homem também ouviu. E ambos acreditaram naquelas mentiras da serpente. Comeram do fruto e perceberam em si mesmos e na realidade de tudo que agora estava completamente tudo manchado pelo pecado. Eles desobedeceram a Deus, então a culpa, a vergonha se esconderam entre as árvores depois de sentirem isso, até Deus vir e procurá-los, Deus ir atrás deles. E a partir daí nós temos uma longa conversa de Deus com aqueles que Ele criou para amar. Deus mostra a eles, a Adão e a Eva, a consequência do pecado. E nós sabemos também a partir disso que agora o mundo de Deus, o mundo que Deus tinha criado bom, tinha um intruso que mancharia todas as coisas, o pecado. E junto com o pecado, a sua maior consequência, a morte. E dentre essas consequências, uma está nos 2 versículos que nós lemos aqui. O homem agora não pode mais estar no jardim. E o jardim não era só um lugar que estava ali. O jardim era um lugar de habitação de Deus com o homem. Era um templo. Assim era o Éden. Não era apenas um lugar bonito. Era o verdadeiro lar do coração e da alma da humanidade. Mas por causa do pecado, o homem e
e a mulher tiveram que ser retirados daquele lugar, tiveram que ser expulsos daquele lugar de presença, de harmonia, o lugar onde a alma encontrava pertencimento, o lugar onde a alma encontrava paz. E isso porque um Deus santo não pode existir, habitar com pecado. É por isso que o texto diz então que eles foram expulsos do jardim. E depois disso a gente conhece a história, a gente experimenta a história. A humanidade passou a viver na escuridão, longe de Deus e tendo que lidar com as suas próprias angústias e as suas próprias desordens. Mas acima de tudo, a humanidade passou a viver como se não pertencesse mais a lugar nenhum. Completamente deslocados, sem pertencimento. Assim como muitos no nosso tempo e talvez alguns aqui nessa noite. Porque existem aquelas pessoas que estão sempre com a sensação constante de estarem fora do lugar. Elas estão numa família, estão naquela família, mas elas não se sentem conectadas. Elas estão naquele curso, mas elas não conseguem se sentir bem ali. Elas estão no culto, mas não se sentem parte da igreja. Elas estão nas rodas de amigos, naquela coisa ali, mas não se sentem realmente conhecidas. Elas estão sempre carregando a impressão silenciosa de: olha, eu estou aqui, mas parece que eu não pertenço. Um sentimento de não pertencimento. Esse deslocamento aparece de várias formas. Você talvez já tenha experimentado isso. Alguns se sentem deslocados porque chegaram e não conhecem a história, as pessoas daquele lugar. Ou porque são tímidos, introspectivos. Ou porque não têm o mesmo perfil social, o mesmo status social. Alguns vêm de contextos familiares difíceis, outros porque não sabem se vão ser aceitos, se realmente forem verdadeiros, realmente forem conhecidos. Inclusive, algo desse sentimento ganhou um nome recentemente em pesquisas aí de marketing, de sociólogos, né, de populares por aí. FOMO. Quantos já ouviram falar nessa palavra? FOMO. FOMO é a sigla para a expressão em inglês Fear of Missing Out, que significa medo de ficar de fora. É isso que significa FOMO. E essa palavra surgiu em 2020 e surgiu como a palavra do ano, porque foi muito usada, e é um termo que se refere à ansiedade, um medo constante de perder experiências, de perder eventos, de perder pessoas, de perder informações que outras pessoas estão tendo ou vivenciando. E aí isso gera uma necessidade, uma angústia compulsiva de acompanhar tudo. Você tem que estar por dentro de tudo. Se você perder uma notícia, você está desatualizado. As redes sociais, as notícias, as coisas, e a gente não pode ficar fora de nada. FOMO é o medo de perder uma coisa, um lugar, um pertencimento. E o deslocamento é a sensação de que nunca vamos encontrar esse lugar. O FOMO, queridos, é apenas a linguagem moderna de exílio. A gente chama na nossa geração de FOMO, mas a Bíblia chama de exílio, de deslocamento. E se você parar para pensar, você vai perceber que tem coisas muito interessantes nisso, porque nós vivemos numa época que não deveria acontecer o FOMO, porque a gente vive numa era extremamente hiperconectada. As pessoas estão conectadas, só que ao mesmo tempo é a época mais solitária que existe. Qualquer um aqui, se eu pegar o Instagram das pessoas que mexem com o Instagram aqui, que tem Instagram, que vivem no Instagram, com certeza vão ter mais de 500 seguidores. 500 pessoas que estão lá. Se eu pegar a agenda de todo mundo aqui, são centenas de contatos, de seguidores. Mas se você reparar mesmo, são poucos vínculos reais, não? Eu falei aqui algumas pregações sobre aquelas pessoas que ficam chorando na internet, no Instagram, porque acreditam mesmo que aquelas 2.000, 3.000 pessoas, realmente as 3.000 estão se importando com o que elas estão vivendo. Porque acreditam que são vínculos reais. No nosso tempo, as pessoas são vistas, são curtidas, são respondidas, mas não são conhecidas. Nem um pouco. E a pergunta do nosso tempo, e que também nos ensinou a perguntar também, quando a gente chega, quando a gente entra, quando a gente faz a inscrição em alguma coisa, quando a gente decide ficar naquela igreja, a pergunta que aparece é: onde eu caibo? Onde eu me encaixo aqui? Aonde eu vou dar certo aqui?
E a gente foi ensinado a fazer essa pergunta porque a gente é bombardeado com mensagens de todos os tipos e toda hora sobre, olha, encontre a sua tribo. Encontre aquelas pessoas que vão te reconhecer. Fique no lugar onde as pessoas te reconhecem. Olha, se você não estiver fazendo nada, ali não é o seu lugar. Olha, se um grupo não te valida, se o grupo não te afirma em tudo, então é hora de você sair. Olha, você vai ser mais feliz quando você estiver em um grupo, em um lugar, com pessoas, quando as pessoas pensarem iguais a você. Encontre o seu lugar no mundo. Os comerciais inundam a gente com isso tudo. E aí, a cultura, a sociedade vai criando bolhas de afinidade, tribos, identidades performáticas. E aí parece que todo mundo que você conversa, parece que todo mundo está tentando encontrar um lugar. Na beleza, na estética, na ideologia, na política, na cor da pele, nas ideologias, na religião, no consumo, na sexualidade, no sucesso, sabe? Mas quanto mais as pessoas tentam fabricar pertencimento por essas coisas, mais frágeis as pessoas vão ficando. Porque ela começa a perceber que essas coisas também não são tão pertencentes assim. A gente foge do FOMO. A gente escreve artigos sobre ele. A gente fala sobre ele na sociedade, mas em cada esquina, em cada reel, em cada postagem, em cada lugar, o que você vai ver é mais FOMO. Aí no nosso meio das igrejas, no meio evangélico, isso acontece também, irmãos. Porque essa mentira também aparece para a gente de várias formas. Eu só pertenço se for parecido com as pessoas daqui. Se eu estiver fazendo algo, aí eu estou pertencendo. Olha, se ninguém me chama espontaneamente para as coisas, então eu não sou amado. Olha, eu preciso me sentir incluído. Essas coisas vão surgindo. Eu já conversei com algumas pessoas na minha vida que diziam assim, olha, eu não me sinto parte. Aí eu perguntava várias perguntas para poder chegar, de entender o porquê, mas geralmente as pessoas sempre respondiam assim, eu não sei explicar. Eu não sei explicar isso. Bem, na maioria das vezes, eu já sempre falei, na maioria das vezes é o diabo. É o diabo tentando atrapalhar a sua comunhão com as pessoas. Com Deus e com os irmãos. Só que a gente continua acreditando nessa mentira. A gente continua comprando essa mentira. Eu sei que a cultura do evangelicalismo adora criar as suas panelas, as suas afinidades, e Deus nos livre disso em nome de Jesus. Uma igreja de jovens, uma igreja de adolescentes, uma igreja de famílias. E aí está lá o que não tem família, a família é horrível, mas nessa igreja ele não vai sentir nada lá. Igreja de famílias. Os que se vestem de uma forma, os que se vestem de outra forma. E aí, etc. E assim a gente vai deixando de fora muitos. Eu sei que existe isso. Mas mesmo assim, a gente deveria ter a consciência de que a igreja não é perfeita e que o deslocamento é algo externo a nós. Esse deslocamento é um sentimento, irmãos. Não é um dono. Não é um senhor. Esse deslocamento que você sente, esse sentimento, não é um guia para a tomada de decisões. Não é um guia para a tomada de interpretações. Não é. E na maioria das vezes, nós deixamos de experimentar o amor de Deus por nós através dos outros, porque a gente está exigindo um tipo de inclusão que ninguém é capaz de dar. Ninguém é capaz de dar. E é aí que está o ponto. O problema desse sentimento é mais profundo do que a gente não receber um abraço, do que a gente não ser convidado para aquele churrasco que fizeram, não chamaram. E como esse é um sentimento manchado por aquele dia do Éden que a gente acabou de ler, ele pode aparecer tanto na rebeldia, como pode aparecer na religiosidade, como pode aparecer em várias coisas. Muita gente é excluída, sim. E a gente precisa reajustar isso como igreja. Mas junto com esse reajuste, a gente também deveria reajustar as nossas expectativas irreais.
deveriam me notar, deveriam me chamar, deveriam me procurar, deveriam me reconhecer o meu potencial, deveriam me colocar em algo maior. E a gente não vai percebendo que essas coisas são simplesmente produzidas por uma narrativa interna. É por isso que existem aquelas pessoas que não conseguem pertencer a lugar nenhum. Elas estão sempre mudando de coisa, de curso, de gente, desanimando, não conseguindo entender o porquê desse sentimento. Eles mudam de igreja, de família, de pessoa, de cidade, de trabalho, de relacionamento, de amigos, porque sempre existe um problema. E eu quero que você reflita e faça uma autoanálise de que talvez o problema não seja o lugar, a pessoa, mas o coração que é incapaz de permanecer. Porque precisa resolver antes de tudo, meu irmão, esse problema antigo. Esse problema que a gente falou no começo da pregação, essa coisa antiga que aconteceu há muitos anos atrás. Desde Gênesis 3, o homem vive olhando para todos os lugares, pensando que talvez a casa, o pertencimento esteja ali. Que talvez ele consiga pertencer plenamente. Aí então ele procura num relacionamento, aí ele procura numa profissão, ele procura nas conquistas, ele procura na identidade, em um grupo X, em um grupo Y, ele procura numa experiência, nas próprias preferências, e por fim ele vai procurar em si mesmo. E aí a gente esquece rapidamente, você esquece, eu também, que é um fardo pertencer a si mesmo. A gente procura esse lugar, a gente tenta achar, mas nunca encontra, porque a gente está procurando sempre no endereço errado. Sempre na coisa errada. A maior parte das pessoas define FOMO como um deslocamento, apenas com medo de perder alguma experiência, algumas coisas. Mas, querido, FOMO, esse deslocamento é a incapacidade de pertencer e descansar, porque a gente sempre pensa que a plenitude está em outro lugar. O que isso gerou em nós foi pessoas que estão sempre em outro lugar. Fisicamente estão aqui, fisicamente estão ali, mas mentalmente em outro lugar. Tá bom. Valeu. Ele está aqui. Você também está, irmãos? Amém. Amém. Mentalmente a gente está em outro lugar, enquanto fisicamente a gente está aqui, porque a gente sempre acha que é outra coisa melhor. A gente sempre está pensando como seria uma outra vida. A gente não gosta dessa fase da vida, então a gente quer a próxima, esperando a próxima fase da vida. A gente bota lá com a foto nossa na praia. Sempre sendo influenciados pelo paradoxo da escolha. Porque a gente acredita mesmo que existem outras possibilidades. A gente acredita que a gente pode ir para outro lugar e a gente vai transformando essas possibilidades em esperança. Sempre existe outra coisa, outra pessoa, outro relacionamento, outra igreja, outro emprego, outro amigo, outro curso, outro país, outro corpo. Mas existe outro corpo, outro estilo de vida, outra versão de mim. Sempre existe um outro, outros e outros que na maioria dos casos são completamente hipotéticos, igual o Brasil hipotético que ia ganhar a Copa do Mundo e não ganhou. E a gente esqueceu que não tem como dizer sim para tudo, irmão. Sabe por quê? Porque uma vez que você diz sim para uma coisa, você disse não para outras muitas. Mas Deus me livre de perder as possibilidades, não é mesmo? Deus me livre de perder aquilo. Deus me livre. E a gente fica perdido com isso porque a gente tem uma síndrome da onipresença. A gente acha que é. A gente fica com essa ânsia lá dentro de nos encaixar, de fazer parte, de localizar, de pertencer. E aí o nosso coração vai dizendo para a gente que existe uma vida melhor acontecendo em outro lugar, em outra coisa. Mas você não parou para perceber que esse é o argumento da serpente, irmão? Adão, Eva, Deus está escondendo alguma coisa de vocês, hein? Tem alguma coisa que Deus está escondendo, hein? Tem alguma coisa melhor, Adão e Eva, que vocês não estão experimentando.
Tem alguma coisa melhor que vocês não estão provando. Deus está escondendo. Existe uma outra vida, Adão e Eva, que é melhor do que essa. Existe. Parece que Deus não está incluindo vocês em algo. Está deixando vocês de fora. Vocês não estão fazendo parte, hein? Se você reparar, em certo sentido, o primeiro fomo da história aconteceu em Gênesis 3, irmãos. Adão e Eva olham para o fruto e comem do fruto porque acreditam que Deus deixou algo melhor fora do alcance deles. Que se Deus amasse mesmo eles, Deus provaria isso. Provaria isso fazendo o que eles acreditavam ser o amor. Acreditavam ser pertencimento. Então, aonde esse sentimento de deslocamento, de não fazer parte, nasce? Lá, irmãos. A raiz desse sentimento é a quebra dessa comunhão original. Porque desde Gênesis 3, o pecado gera em nós deslocamento. A gente se esconde de Deus, a gente acusa o outro e a gente é expulso do jardim. Ou então a gente cria as nossas panelas fechadas e excluímos os outros. Não importa. No fim, todo deslocamento humano tem ecos desse dia. Tem ecos desse exílio mais profundo, porque o pecado quebrou essas relações. Esse deslocamento revela uma pergunta, então, para nós nessa noite. Existe lugar, então, para mim? Eu quero que você perceba que essa é uma pergunta essencialmente teológica. Esse sentimento de deslocamento revela que a gente foi feito para um lugar que esse mundo, em qualquer parte desse mundo, em qualquer tempo desse mundo, não consegue reconstruir sozinho, nos dar sozinho. Mas esse sentimento também revela os nossos mecanismos de defesa. Qual é o seu mecanismo de defesa? Porque alguns se isolam. Eu não quero ser rejeitado, então vou ficar na minha, né? Aí a pessoa vai se afastando sem dizer que está se afastando. Ela deixa de responder mensagem, ela deixa de estar naqueles grupos, ela deixa de ir nos grupos, ela deixa de estar com outras pessoas, ela entra e sai rápido para ninguém falar com ela, ela participa sem se entregar. Outros vão se esconder. Olha, eu não vou contar nenhum pecado, nenhum problema meu, porque se eu contar, cara, as pessoas vão se afastar de mim. Outros vão se ressentir. Aí a pessoa começa a interpretar tudo como uma rejeição. Se alguém não cumprimenta, é rejeição. Se não é chamado para algo, é desprezo. Se não é percebido, é porque simplesmente ninguém se importa. Quais são os seus mecanismos de defesa? Outros vão performar, porque vão acreditar que se eles mostrarem o seu trabalho, então eles vão ser aceitos. Então vou começar a trabalhar, né, para todo mundo ver que eu estou sendo aceito aqui. E muitos se endurecem por mágoas reais, negligências que aconteceram mesmo, de verdade. E aí isso faz com que eles achem que eles estão certos nessa ideia de que não precisam de mais ninguém. E a questão, irmãos, não é o sentimento. A queda não é o sentimento. A queda é a interpretação que nós damos ao sentimento. É a interpretação que nós damos às coisas a partir desse sentimento. Muitas vezes nós somos deslocados, irmãos, por nossas próprias escolhas, por nossos próprios pecados, por nossos próprios vícios, por nossas próprias fugas, por nossas próprias ilusões de autonomia. Porque a gente foi criado para pertencer a Deus, mas o pecado nos tornou exilados. O pecado nos tornou órfãos funcionais. O pecado nos tornou construtores de pertencimentos falsos. E aí todo ser humano então vive tentando achar onde pertence, porque desde esse dia que a gente leu, todos nós fomos expulsos da nossa verdadeira casa. Todos nós fomos colocados, como o texto diz, a leste do Éden. Então, o deslocamento, não fazer parte, não é
efeito social apenas. É, antes de tudo, um efeito espiritual. Antes de você encontrar a sua turma, você precisa encontrar o seu lugar, Deus. Você precisa resolver esse ponto com Deus. Você precisa resolver esse lugar que foi perdido, antes de tudo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para o FOMO, para o deslocamento, para o não pertencimento, para essas nossas tentativas angustiantes de sermos incluídos nisso ou naquilo. Eu tenho uma boa notícia, que naquele mesmo capítulo de Gênesis, nesse mesmo capítulo de Gênesis que a gente leu no capítulo 3, no meio desse turbilhão de coisas acontecendo, enquanto a escuridão estava preenchendo aquele mundo de amor, enquanto Adão e Eva não conseguiam olhar para cima, porque estavam com vergonha, enquanto cada centímetro da criação estava subvertida, sendo tocado pelo pecado, enquanto Deus estava anunciando o seu santo e justo juízo, bom juízo, Ele também dá uma promessa para aqueles homens, para aquela humanidade, Adão e Eva. Uma promessa que não era apenas para aqueles dois, mas também para nós. No versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, o texto diz que Deus virou para a serpente e disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No meio daquele furacão, Deus promete à humanidade, que a propósito merecia morrer. Deus promete à humanidade que enviaria um descendente. Descendente este que feriria a cabeça da serpente, que era o símbolo do mal. Alguém que viria e redimiria todas as coisas. E o que a gente prega aqui todos os domingos é que muito tempo depois dessa promessa, essa promessa se cumpriu. O descendente da mulher nasceu, a saber, Jesus, o Cristo. Mas eu quero que você repare no evento Cristo. Ele nasceu, e quando ele nasceu, o que aconteceu com ele? Não havia lugar para ele. Não é isso que o texto diz? A palavra de Deus diz que ele abriu mão da sua glória. Olha só, a humanidade foi expulsa do lugar de pertencimento. Jesus escolheu sair do seu lugar de pertencimento para vir até nós. E o que acontece quando ele chega até nós? A palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus sim foi deslocado. Jesus sim foi lançado para fora. Jesus foi totalmente rejeitado, deslocado, excluído, foi tratado como estrangeiro, foi crucificado fora da cidade. E experimentou o deslocamento definitivo de todos nós, de toda a humanidade, o deslocamento da alma, para que nós que éramos estrangeiros e deslocados, fôssemos nele recebidos como filhos amados agora na nossa casa de verdade, que é Deus. Como Paulo escreve aos Efésios, irmãos, lá no capítulo 2, versículos 12 e 13. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Gente, o pertencimento mais profundo não começa com as pessoas gostando da gente. Começa com Deus nos recebendo em Cristo. O Evangelho reordena a nossa busca por pertencimento. E aí a gente não precisa mais ficar fabricando identidade para poder estar em um lugar. Em Cristo nós fazemos parte. E a partir desse lugar que é Cristo, nós aprendemos a viver com outros também. Então o Evangelho não está dizendo para você, encontre o seu lugar. O Evangelho está dizendo para aqueles que encontram o Evangelho, Jesus te encontrou. Jesus achou você. E agora você faz parte. É isso que o Evangelho diz. Meu querido, se o seu pertencimento depende de qualquer outro fator,
se você não se sente parte disso ou daquilo e por isso você fica tentando resolver os seus problemas de várias formas, você nunca vai ter paz nessa vida. Nunca. Se depender de qualquer coisa, porque é a única forma da gente curar os nossos ressentimentos, os nossos sentimentos desordenados, essa angústia da gente se sentir impróprio, da gente se sentir inadequado. A única forma da gente sair da bolha dos nossos complexos de inferioridade, que a gente sempre diz pra gente que a gente não é aceito, que ninguém nos aceita, que ninguém nos vê, que as pessoas amam mais fulano do que a mim. A única forma de abandonarmos o pecado de Adão e Eva, de tentarmos resolver as coisas sozinhos, se escondendo, se retraindo, é de fato hoje se voltando para Cristo. E preste atenção em mim, no Mateus não, irmãos. O Mateus está aqui brincando, preste atenção em mim. A única forma de você pertencer a algo é se voltando para Cristo. Não é você fazendo o que você vive fazendo. Eu não quero que você saia daqui, então, se perguntando como faz para se sentir parte. Eu quero que você saia daqui se perguntando como vive alguém que já faz parte em Cristo. É assim que a gente sai. E é por isso que eu queria, então, terminar dizendo algumas coisas práticas para você. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que talvez hoje Deus esteja confrontando não o lugar onde você está, mas a maneira como você interpreta o lugar onde você está. Deus está confrontando isso. Porque talvez você esteja passando anos acreditando que o problema da sua vida é aquela cidade, é a igreja, é o relacionamento, é aquela pessoa, é o grupo de amigos, quando na verdade existe uma narrativa interna no seu coração que diz constantemente que existe uma vida melhor acontecendo em outro lugar. Irmãos, não caiam nisso. Porque é impossível amar profundamente quando a sua imaginação sempre está acreditando que existe uma coisa melhor. Então, nessa noite, confronte essa voz. Porque nem todo sentimento conta a verdade para a gente. Em nome de Jesus, não acredite nos seus sentimentos. Quem diz essa frase é o diabo. Não acredite neles. Nem toda sensação de deslocamento é um chamado de Deus para mudar de lugar, irmãos. Às vezes esse sentimento é justamente o chamado de Deus para mudar o seu coração, não o lugar. Em segundo lugar, irmãos, se você pertence a Jesus, então pare de tratar a igreja como um lugar de só frequentar. A igreja é a família que você pertence. A gente foi muito influenciado pela cultura do consumo, sabe? E sem perceber a gente começou a consumir também a igreja. A gente entra pensando nas igrejas quando a gente vai tentar trocar. Será que aqui vão suprir as minhas expectativas? Será que aqui vão me receber, vão me notar? Será que aqui é o mesmo meu lugar? Será que eles vão me decepcionar aqui? Mas o Novo Testamento nunca faz essa pergunta. Nunca. A questão da Bíblia não é se essa igreja é perfeita para você. A questão é se você está aprendendo a amar aqueles que Cristo morreu por eles. Porque Jesus morreu por um povo. E nós pertencemos uns aos outros. E por isso que permanecer é tão importante. Por isso que insistir nos irmãos é muito importante. Por isso que continuar amando quando é difícil é tão importante. Porque assim a gente mostra que a igreja perfeita nunca existiu. Nem no Novo Testamento. O que existe é uma família de pecadores sendo transformados pela graça o tempo todo. E não tem como ser comunidade sem vulnerabilidade. Se você quer aprender a pertencer, se você quer sentir, não sentir mais esse sentimento, comece a pertencer a uma igreja. Você não precisa de uma igreja totalmente inclusiva. Apesar de que a gente precisa corrigir como igreja os nossos erros exclusivistas. Você não precisa de um grupo que te confirme, que concorde com você. Você não precisa de uma causa terrena que te dê paz. Você não precisa de curtidas e seguidores, irmãos. Você não precisa ficar olhando o tempo todo quem está vendo teu status.
teu stories. Você não precisa de uma rede social para isso, para te dar uma mera sensação que é extremamente real de que as pessoas te validam e te amam. Sempre resumido em curtidas, em frases pequenas. Você não precisa disso. A forma de lidar com esse sentimento pecaminoso não é consertando essas coisas, é pertencendo a Cristo. Então venha a Cristo. Não demore mais para vir. Venha, Jesus. Não procrastine. Ele que vai nos guiar para um caminho onde a gente não será mais afundado pelo fomo, por esse sentimento de não sentir parte. Venha para Cristo. Se você está aqui nessa noite e não é um cristão, não sabe o que é isso, Jesus e tal, e tem tentado se localizar em coisas, em sucesso, em dinheiro, em segurança, em aprovação dos outros, na religião X ou Y, que as pessoas estão trocando de religião o tempo todo. Eu quero te dizer, meu querido, que você não precisa ficar simplesmente ou continuar vivendo como alguém deslocado, fora do lugar. Você não precisa continuar com medo de não fazer parte, de perder algo, porque Jesus foi lançado fora, na cruz do Calvário, para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Então venha para Cristo. Não espere sentir que pertence para vir. Não espere sentir alguma coisa melhor para vir. Venha para Cristo. E aí quando você vir, você vai descobrir que desde o início, isso era exatamente o que o seu coração estava procurando. A gente não vai resolver o nosso problema apenas encontrando a nossa turma, a nossa galera, a nossa verdade, o nosso lugar no mundo. Porque o coração humano foi feito para Deus. Então você só vai encontrar esse lugar em Deus. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. E logo após nós iremos ceiar. Feche seus olhos, faça sua oração.